Olá, boa noite para você. A polícia prendeu o chefe de uma das principais quadrilhas de tráfico de drogas e armas da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. A operação começou logo cedo e surpreendeu os criminosos que movimentavam mais de R$100 mil por mês. Não foi preciso arrombar a porta. A polícia chegou logo cedo ao apartamento do chefe da quadrilha. Bom dia. Você mora sozinha? Antônio Duarte, o mulambo, nem pensou em reagir. Morador de um prédio à beira-mar, em Guarujá, no litoral de São Paulo, ele é considerado um dos principais líderes do tráfico de drogas e armas na região e integrante de uma facção criminosa. Além de mulambo, outras 5 pessoas foram presas hoje. No total, são 22 criminosos atrás das grades na investigação comandada pela Delegacia de Combate a Facções de Santos, que começou há 6 meses. Põe a mão pra cima. Essas prisões não significam que as investigações estejam encerradas. Ao contrário, a polícia suspeita que o tráfico de drogas não seja a única atividade da quadrilha, que movimentava cerca de R$100 mil por mês. Com eles foram apreendidos armas de fogo e os cadernos onde os lucros eram contabilizados. Neste trecho, os criminosos anotam a venda de 30 quilos de droga e a compra de uma pistola 9mm. Um dos presos é esse taxista, que usava esses veículos para evitar flagrantes durante o transporte da droga. Levava arma, levava preso, ajudava a família, levar membros da família de um lugar para o outro. Era mais ou menos um motorista exclusivo deles. Os integrantes da quadrilha vão responder por tráfico, organização criminosa e tentativa de homicídio. Vamos agora para Porto Alegre, onde uma mulher diz que teve mais de R$15 mil de prejuízos no cartão de crédito. Ela acusa a nora de se aproveitar da confiança da família para cometer o crime. Nos extratos bancários, o destino dos valores que sumiam da conta. Eu descobri 2 números de telefone que foi pago no cartão da minha mãe e a gente descobriu que é o número do telefone dela e da internet dela. Este vídeo confirmou as suspeitas. O circuito interno da loja registrou a ex-nora pagando R$280 por um vinho, mas não usou o próprio dinheiro. Foi solicitado que ela fizesse um cadastro. Ela teve que dar o nome e endereço dela, mas na verdade a compra estava sendo feita com o cartão da idosa. Em 6 meses, o prejuízo passou dos R$15 mil. E a idosa, de 69 anos, só percebeu que havia alguma coisa errada quando a conta ficou negativa. A nora agia sempre do mesmo jeito. Tinha a chave do apartamento porque morava com o filho da vítima. Sempre que a casa estava vazia, ela vinha até aqui, pegava o cartão, fazia compras e pagamentos e depois o colocava no mesmo lugar. Ia no supermercado comigo e provavelmente tenha visto a senha quando eu estava digitando, dando o cartão para pagar as compras, ela via. Depois que os furtos foram descobertos, o filho da vítima terminou o relacionamento de 2 anos. A polícia reúne mais provas contra a mulher, que deve ser indiciada por furto qualificado com abuso de confiança. Em Belém, a jovem que reagiu a um assalto e foi arrastada pela mochila por 2 homens de moto, a gente mostrou essa imagem aqui, hoje ela falou sobre os momentos de pânico que viveu. Ela disse que só não entregou a bolsa aos ladrões por causa dos livros que estava carregando. Ainda machucada, com alguns arranhões pelos braços, a estudante Bianca Santos relembra os momentos de pânico que viveu quando ia para o cursinho pré-vestibular em Belém. Ela foi atacada por 2 homens em uma moto. A estudante reagiu e não entregou a mochila. Eu não vi que ele estava armado. Eu imaginei que se ele tivesse, ele teria colocado a arma, mostrando a arma para mim. E como isso não aconteceu, ele só desceu e puxou a minha mochila. Eu me assustei na hora, minha primeira reação foi segurar. As câmeras de uma casa registraram tudo. Sem soltar a mochila, a jovem ainda é arrastada pelo asfalto. Os bandidos só fogem depois que a alça é arrancada. Ela fica no chão e é socorrida por moradores. Bianca só tinha os livros de estudo naquele momento. Para ela, era o que havia de mais valioso. O avô da estudante diz que ela defendeu um sonho. O que ela defendeu ali não foi dinheiro, não foi celular, nem nada. O que ela defendeu ali foi o livro dela didático que ela comprou recentemente. A polícia vai usar as imagens do circuito de segurança da casa para tentar localizar os 2 criminosos que continuam foragidos. Essa já é a 3ª vez que a estudante é assaltada a caminho do cursinho aqui em Belém.
Foi um susto, né? Mas não vai me impedir, eu vou continuar vindo para o cursinho todos os dias, estudando, me esforçando para passar. Um homem acabou preso por transportar quase 1 tonelada de maconha em Goiás. Ao ver um carro da polícia, ele tentou retornar e capotou o veículo numa ribanceira. No Rio de Janeiro, um criminoso entra numa lan house e aponta a arma para a vítima, que não percebe nada. A arma falha, mas minutos depois ele volta e mata o homem. A suspeita é que a execução esteja ligada ao tráfico de drogas. Se você tem informações sobre o atirador, ligue para a polícia no 190. Pela primeira vez, os 2 principais delatores da Operação Lava Jato ficaram frente a frente na sede da Polícia Federal em Curitiba. Os delegados querem esclarecer contradições nos depoimentos do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro, Alberto Youssef. A acariação durou 8 horas. Em pelo menos 2 pontos, os depoimentos dos 2 delatores não batem. Paulo Roberto Costa afirma que o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, pediu R$2 milhões para a campanha de Rosiana Sarney ao governo do Maranhão. O dinheiro teria sido pago em espécie por Youssef, mas o doleiro sempre negou e por isso partiu dele o pedido de acariação. Frente a frente, os 2 mantiveram as mesmas versões. Paulo Roberto Costa atribui a ele a entrega desse dinheiro e Alberto Youssef diz que não foi ele quem efetivou esse pagamento. Não se acrescentou nada bombástico, nada fantástico, nada tão diferente, essencialmente diferente do que já está lá. Na outra divergência, Costa diz que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, pediu R$2 milhões para a campanha à presidência de Dilma Rousseff em 2010. O doleiro nega ter feito qualquer pagamento. Mas esse confronto de versões não aconteceu porque os investigadores resolveram aguardar a abertura de um inquérito contra Palocci para fazer uma nova acariação. A Polícia Federal diz já ter provas suficientes para indiciar todos os detidos na 14ª fase da Operação Lava Jato, mas ainda não decidiu por quais crimes. Hoje, os delegados começaram a ouvir os executivos da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Os 4 presos que foram ouvidos negaram qualquer relação com os esquemas de pagamento de propina. Amanhã vence o prazo da prisão temporária desses 4 executivos e não se sabe se serão prorrogadas. Os outros 8 presos vão ficar detidos por tempo indeterminado, incluindo os presidentes das 2 maiores empreiteiras do Brasil, Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, e Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez. A defesa deles já pediu a liberdade, mas a Justiça ainda não analisou os pedidos. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, considera ilegais as apreensões de documentos no departamento jurídico da Odebrecht. Em nota, a construtora acusou a Operação Lava Jato de ilegal e equivocada. A empresa diz que as provas apresentadas pela Justiça foram mal interpretadas. Segundo a Odebrecht, o recibo de um depósito de $300 mil feito pela construtora na conta da empresa de Pedro Barusco é um investimento feito pelo ex-diretor da Petrobras em títulos da empresa no exterior. Em relação ao sobrepreço de uma operação, combinado num e-mail entre 2 executivos do grupo, a Odebrecht alega ser este um termo técnico, usado no mercado para se referir ao lucro. A Ordem dos Advogados de São Paulo também questiona a legalidade da operação e quer impedir que os documentos apreendidos no departamento jurídico da empresa sejam usados no processo. Segundo a OAB, os advogados da empresa não estão sob investigação. Portanto, teria sido violada a lei que garante o sigilo entre advogados e clientes. O juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso, determinou que a apreensão fosse feita mesmo assim, porque alguns dos advogados são também sócios da empresa. E agora as notícias internacionais com os nossos correspondentes. Voltam a cair as despesas dos brasileiros aqui no exterior.
O mês de maio registrou o menor índice desde 2010. Os gastos somaram um pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, uma redução de mais de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. A valorização do dólar e a queda na renda do brasileiro refletem na postura mais econômica do turista. Este casal de Niterói admitiu que foi preciso manter o controle durante os 15 dias de férias. A gente converte, e quando converte não vale a pena, isso não dá um aperto. Ativistas são impedidos de protestar contra festival de carne de cachorro na China. Cíntia Godoy. O grupo é contra o abate e consumo de cães e foi retirado à força da frente da sede do governo de Yulin. Os manifestantes alegam que os animais vendidos na feira são roubados e que os comerciantes não seguem as leis sanitárias. Estima-se que 10 mil cachorros e gatos sejam mortos para o consumo durante o evento, que acontece anualmente. Reunião de emergência tenta evitar calote grego. Theo Taveira. A Grécia apresentou um novo plano de pagamento da dívida externa, que foi visto com bons olhos pela zona do euro. O prazo para um acordo acaba no dia 30 de junho. Se as medidas forem aprovadas, Atenas vai receber a última parcela do empréstimo bilionário para resgatar a economia. Sem esse dinheiro, o país não consegue pagar o FMI e pode ser expulso da zona do euro. Hoje, milhares de pessoas foram às ruas de Atenas defender a permanência da Grécia no bloco. De volta com as notícias do Brasil, agora um caso chocante. Uma mulher morreu e outra ficou ferida depois de um sequestro em João Pessoa. E essas vítimas foram violentadas pelos criminosos. Uma delas estava com um filho, um bebê de 9 meses, que sobreviveu. As duas mulheres e a criança estavam em frente a este prédio em João Pessoa, na Paraíba, quando foram sequestradas. 2 homens armados em uma moto mandaram que todos entrassem no carro de uma delas que estava estacionado. Um dos bandidos foi junto. O outro seguiu de moto. As vítimas foram trazidas até um canavial em Goiânia, em Pernambuco, onde foram estupradas. Os criminosos ainda atropelaram as mulheres. Uma delas morreu, a outra sobreviveu e está internada. O filho dela, de 9 meses, foi encontrado em meio à mata. A mulher que sobreviveu ao crime contou que ouviu, durante o sequestro, os bandidos comentando que iriam usar o carro dela para um assalto a banco. De acordo com a polícia, essa informação fez com que os criminosos tentassem matá-las nessa estrada de chão, próximo à BR-101. Horas depois do crime, uma agência em Goiânia foi assaltada. A polícia analisa as imagens. Não é uma possibilidade descartada, como nenhuma possibilidade neste momento pode ser descartada. Hoje à tarde, o carro da vítima foi encontrado queimado em uma cidade do interior da Paraíba. A Polícia Federal prendeu mais de 100 pessoas num galpão que promovia brigas de galos no sul do Rio de Janeiro. As rinhas eram organizadas e os apostadores vinham de outros estados. No peito, as marcas do combate. Nas patas, as esporas amarradas com fita adesiva para tornar a rinha mais violenta. Os galos lutavam nesses ringues acarpetados. A propriedade fica em Partido Alferes, no sul fluminense. Aqui a Polícia Federal flagrou mais de 100 pessoas entre apostadores e donos de aves. 45 delas vão responder por maus tratos a animais, crime contra a natureza e formação de quadrilha. O esquema contava com certa sofisticação. Havia camarotes e fichas como um cassino. Na prancheta, os nomes dos participantes. Em uma das disputas, o vencedor levaria R$7 mil para casa. Pela estrutura encontrada no galpão, a Polícia Federal não tem dúvida. Os donos de animais participavam de um campeonato nacional de rinha de galo. Agora, as investigações se concentram em descobrir quem está por trás dessa organização, que lucrava até R$300 mil num único evento. Nós encontramos grande quantidade de material que atesta de maneira extremamente clara a ocorrência de rinha de galo, embora os proprietários dos animais busquem ocultar a atividade, aparentando tratar-se de exposição. Quase 90 animais estavam trancados nos armários. Aqui mais parece um posto médico para atender aos galos condicionados ao combate. Uma violência que, para muitos, nada mais é do que um hobby cruel. Sou doente por causa disso aí. Viciado mesmo. O meu esporte é isso aqui.
Isso não é esporte, né? Bom, vamos falar da farra das drogas. Agora, no Distrito Federal, a polícia fechou um ponto de drogas onde a venda e o consumo eram livres, na frente de todo mundo. Os policiais passaram um mês acompanhando a região de bares e casas noturnas. A operação começou de madrugada, horário de maior movimento. Alguns usuários de drogas tentaram escapar do cerco policial. Bora, desce, deita. Cães farejadores ajudaram a vasculhar bares em busca das drogas. O dono deste, que funciona sem alvará, foi encaminhado para a delegacia. Seu estabelecimento vai ser fechado porque foi localizado droga no interior do estabelecimento, tá certo? A polícia encontrou cocaína, maconha e crack. 2 suspeitos de tráfico foram presos. O lugar atrai inclusive adolescentes que passam a noite ali ao som do funk. Existe cocaína, tem de sobra, mas covardia também sobra. Maconha na esquina, tem de sobra, também sobra. Para descobrir como funcionava o tráfico neste ponto da cidade, policiais disfarçados se infiltraram entre os usuários de drogas. Por um mês, eles filmaram a ação dos traficantes. Um dos suspeitos presos aparece nessas imagens com camisa preta. Ele passa a noite dentro do carro, onde atende os viciados. Para despistar, este homem esconde a droga no sapato. Outros cheiram e fumam sem pudor. Alguns usuários parecem descontrolados, outros ficam violentos. Neste flagrante, um homem é agredido por 2 rapazes por causa da disputa do ponto de venda das drogas. E trabalhadores do interior do Maranhão foram enganados com a falsa promessa de emprego em outros estados. Eles pagaram R$ 600 cada um para um agenciador que desapareceu. Para muitos, a primeira refeição depois de dias. O que veio aí para o almoço? Vai ver arroz, feijão, macarrão, espécie de salsicha. Foram os assistentes sociais que distribuíram comida aos 84 trabalhadores que vieram do interior do Maranhão com promessa de emprego na construção civil em Ribeirão Preto. Todos assinaram um contrato em branco. Nós ia ganhar 1.460, 1.460 e umas quebradinhas. A carteira de trabalho seria assinada por 2 empresas. Uma de Goiás e outra do interior de São Paulo. A empresa vai ser chamada, ela vai ser autuada e também vamos pedir para que devolvam os trabalhadores ao seu local de origem com todas as despesas pagas. Os trabalhadores foram transportados em 3 ônibus como este aqui. A viagem de 3.800 quilômetros deixou ainda mais evidente as péssimas condições dos veículos. Este aqui, por exemplo, o pneu estava tão careca que estourou no caminho. Cada trabalhador pagou R$ 600 pela viagem. Agora, todos têm o mesmo desejo. A gente vai para casa agora. Policiais rodoviários vão tentar coibir uma prática usada por caminhoneiros para passar sem pagar nos pedágios na principal rodovia que leva ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O caminhão vermelho passa pela pista de cobrança automática do pedágio. Atrás dele, bem encostado, o outro veículo empurra a cancela para não pagar a tarifa. Essa carreta, em velocidade acima do permitido, também passa sem pagar. Muitos escondem a placa para não serem multados. Os flagrantes foram registrados aqui no sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral de São Paulo, inclusive ao Porto de Santos. Aqui, 60% dos veículos que furam o pedágio são caminhões. Nós tivemos esse ano o nosso campeão de passagens pelas pistas automáticas sem pagar o pedágio, com 53 eventos. 53 vezes ele não pagou. Isso. Só de pedágio, esse motorista deve R$ 7.000. De acordo com a concessionária que administra o sistema, só em fevereiro deste ano, 2.500 veículos furaram o pedágio. Todos os motoristas foram notificados por infração de trânsito grave. A multa é de R$ 127, além de 5 pontos na carteira. Aqueles com placas adulteradas podem até responder criminalmente. Mas o problema maior é o risco que eles causam a outros motoristas. O carro preto para na cancela automática. O caminhão azul, que vem grudado, não consegue frear e bate. Nenhum dos 2 motoristas ficou ferido. Para combater essa prática irregular nos pedágios, a concessionária criou um sistema que, ao detectar a fuga, envia em tempo real uma imagem do veículo infrator
para a base da Polícia Rodoviária mais próxima. As temperaturas sobem e o tempo fica seco nesta terça-feira em quase todo o país. Amanhã faz calor de 30 graus no Rio de Janeiro. Só no sul do país o frio ganha força e a máxima não passa dos 15 graus em Porto Alegre. Amanhã, uma frente fria avança pelo litoral e provoca chuva entre as regiões sul e sudeste. E chove também entre o Amazonas e o norte do Pará por causa de áreas de instabilidade. Há risco de temporais sobre o litoral do Nordeste. Já na área amarela do mapa, o dia será ensolarado. Em São Paulo, o tempo muda e volta a chover durante a tarde. Mesmo assim, a temperatura sobe e chega aos 25 graus. Em Teresina, faz 33. Em Campo Grande, 29 graus. E no Recife, os temporais podem trazer transtornos e a máxima é de 28. Menos de uma semana depois do massacre de Charleston, na Carolina do Sul, o presidente americano disse que os Estados Unidos não estão livres do preconceito racial. Símbolo de tradição ou sinônimo de racismo? A bandeira da Confederação do Sul, defensora da escravidão durante a Guerra Civil Americana, ainda é hasteada na Assembleia Legislativa da Carolina do Sul. Já é hora de removê-la, afirmou a governadora Nikki Haley. Em um programa de rádio, o presidente Barack Obama disse que o país não está curado do racismo apenas porque as pessoas evitam chamar alguém de preto em público. Na sexta-feira, Obama vai a Charleston participar do enterro do pastor e senador Clementa Pinckney, uma das 9 vítimas do massacre da quarta-feira. O assassino Dylann Roof era ligado a um grupo de supremacistas brancos que doou fundos para as campanhas de 3 candidatos a presidente pelo Partido Republicano. Todos disseram que vão devolver o dinheiro. O governo brasileiro tenta a aprovação da última medida do ajuste fiscal. E a presidente Dilma anunciou hoje o financiamento de quase 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Mesmo em tempos de cortar na carne, o Planalto anuncia um plano safra para a agricultura familiar 20% maior que o do último biênio. Serão quase 30 bilhões de reais para financiar o setor, que emprega mais de 70% da mão de obra no campo. Mesmo no contexto dos necessários ajustes fiscais em que vivemos, conseguimos ampliar os recursos para esse plano safra e manter as taxas de juros reais negativas. Outro gesto da presidente Dilma em direção à parte importante da base social de seu governo e do PT foi a promessa feita hoje de reativar a reforma agrária. A meta é assentar 11 mil famílias este ano e 120 mil até o final do mandato. Determinei também ao Patrus Ananias a elaboração de um novo Plano Nacional de Reforma Agrária. E como se não bastasse, o Patrus tem a responsabilidade de em 30 dias, apresentar para o governo um projeto sobre crédito fundiário. A prioridade do governo esta semana é aprovar na Câmara a redução da desoneração da folha de pagamento das empresas, última medida do ajuste fiscal. Para conquistar apoio, o Planalto vai acelerar a liberação de emendas parlamentares. Até o final do ano, serão quase 5 bilhões de reais. Nunca houve dúvida por parte de ninguém de que elas seriam executadas. É lei. Pode reparar, vira e mexe e lá estão a cebola e o tomate como vilões da inflação. E nesse mês não foi diferente, né? Tá caro fazer um molho básico, né? Mas você vai ver agora que até as despesas com jogos lotéricos cresceram. E elas também pressionam a inflação. Quando a situação aperta e o prêmio é grande, o jeito é fazer uma fezinha para tentar a sorte. E em junho isso contribuiu com a inflação. As loterias foram as principais responsáveis nesse mês pelo aumento no índice de preços ao consumidor, com variação de mais de 37% dentro do grupo despesas pessoais. É muita gente querendo acertar a vida. Se der, a gente aposenta, né? Outro grupo que também contribuiu com a alta de preços no mês de junho foi o de alimentos. E a grande vilã está aqui, a cebola, mais de 40% de aumento. Se ela já fazia muita gente chorar antes, agora então... Chora muito mais, não tem jeito. Só de pensar já dá para chorar. Precisa ter muito jogo de cintura, viu? E não foi só a cebola não, o tomate também é culpado. Aumentou em média 13% em junho. Tem que inventar um pouco, né?
E assim a gente aperta de um lado, aperta do outro e vai levando, né? É uma dupla indispensável nos pratos italianos. Só este restaurante consome cerca de 80 quilos de tomate e 20 de cebola por dia. E está segurando o aumento nos preços do cardápio para não prejudicar o freguês. A gente sofre com isso, porque não dá para você toda hora estar repassando o preço para o cliente, né? Mas quem compra de pouquinho em pouquinho não tem para onde correr. Tá muito caro, tá tudo muito caro. É um assalto à mão armada.